Sejam bem-vindos à nossa aula. Como não atuar em BPC feito um idiota? Por que eu coloquei esse nome, gente? Porque tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente achando que está fazendo BPC certo e está fazendo BPC errado. Vocês não têm noção do que eu recebo. Gente, gosto de começar as aulas trazendo algumas informações para vocês. Obrigada pela presença, obrigada pela confiança no meu trabalho. Quem aí já trabalha com BPC? Eu estou vendo vocês que estão de câmeras abertas. Podem acenar com a cabeça assim. Quem aí já faz BPC? Ó, Bom, que bom. Tem bastante gente que já trabalha com BPC. Gente, eu amo pegar BPC. Eu adoro fazer BPC, primeiro, porque é o ofício da minha vida. Eu falo isso e não é marketing nem estratégia de nada. É a minha história, né? Eu estou aqui hoje por conta do BPC. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu coloquei meu microfone mais para lá um pouquinho para eu não ficar batendo nele. Apesar que eu gosto que ele aparece na câmera quando vocês tiram foto. Me Tá avisa. ótimo, tá Quando vocês ok. querem tirar foto, vocês me falam. Aí, o BPC caiu na minha vida, porque eu trabalhava num escritório, vocês já devem ter ouvido, vou falar muito rápido, que fazia DPVAT. E oriundo desse DPVAT, aparecia muito BPC e auxílio acidente, né? Não é auxílio doença. Auxílio doença tinha também, mas o que mais tinha era auxílio acidente, porque são sequelas consolidadas. E as pessoas nem sabiam que tinham direito a um benefício por sequela consolidada. Sequela consolidada de quem recebeu benefício por incapacidade, a gente vai fazer o quê? Auxílio doença, e de quem tem qualidade de segurado, certo? Quem não tem, vamos trabalhar com benefício de exclusão, que é BPC. Então, foi assim que ele apareceu, surgiu na minha vida. Tínhamos muitos mesmo, e eu fui aprendendo a fazer e aprendendo na raça mesmo. Até 2018, quando tudo se transformou, o INSS ficou digital, ficou mais fácil para nós trabalharmos, obviamente. Eu fui na raça também, porque não saiu IN, não, gente, não saiu portaria, não. Aliás, saiu portaria dizendo que seria, de todos os processos físicos seriam digitalizados. A única informação que nós tínhamos. E os clientes continuavam pedindo andamento para a gente. Então, nós fomos aprendendo ali, fazendo. E aí, gente, caiu na minha vida o BPC. No começo, eu dizia sempre assim, o que eu vou fazer com esse pessoal, né? Vocês já devem ter me ouvido muito falar isso. O que eu vou fazer com esse pessoal que não tem um gato para puxar pelo rabo? Como é que eu vou receber? Que eu quero trabalhar com isso, gente? Como é que eu vou ganhar dinheiro, né? Não tem como. O povo não tem nada. Mas até então, é o que a grande maioria dos advogados não sabem, quem não estuda, né, direito previdenciário, que é como a gente sai até de uma pós-graduação, porque eu saí da faculdade, já fui fazer pós em direito previdenciário e do trabalho. Saí do mesmo jeito que eu entrei, sabendo tudo, toda a teoria do tripé ali, a teoria da Seguridade Social, para que serve, quando ela nasceu, Santas Casas de Misericórdia, vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, que eu gosto dessa parte da assistência social, mas não sabia fazer na prática, eu não sabia quem era o meu ente pagador, né? Que nunca quebrou até hoje, espero que não quebre tão cedo. Um minuto de silêncio para não quebrar tão cedo, mas para não quebrar. Nunca tive problema para receber precatório, RPV. Não tive, nunca. Depois que eu descobri o direito previdenciário, depois que você descobre que você pode trabalhar, o começo é o mais difícil. Quando você está começando sem dinheiro, tipo, acabei de sair da faculdade, tô sem capital de giro, não tenho, até que você faça o seu capital de giro. Em outros cursos, em outras lives, em outras aulas, eu falo sobre as nossas fontes do direito previdenciário e o que é que vai te trazer retorno mais fácil, que são os PAPs, especialmente LOAS idoso. Anota aí,
Los idosos é melzinho na chupeta, como vocês sabem, né? É o que vai ser concedido mais rápido, se você precisa de um caixa rápido. Mas não queira só o caixa rápido. É necessário que você tenha também os precatórios, que você tenha os RPVs mais altos, para que você possa elevar o seu padrão de vida. Gente, benefício de prestação continuada, se fosse fácil fazer, todo mundo estaria rico fazendo. Juliana, você ficou rica? Eu falo isso com todo orgulho do meu coração, assim, da minha história, porque vocês sabem, alguns de vocês já sabem. Sim, eu não tenho nenhum advogado na minha família, não sou dessas que levanta a bandeira, ai, fiéis, não sei o quê, respeito a história de cada um, acho que cada um tem sua história, mas não tive padrinho. Eu tinha minha mãe e meu pai que podiam pagar uma faculdade para mim, particular, minha faculdade, paguei minha pós-graduação com o meu primeiro emprego, comprei meu primeiro carro com o meu primeiro emprego e por aí fui evoluindo, tá? Hoje estou do jeito que eu quero, posso dizer que não passo vontade, gente. Não passar vontade é segurança. Para você, sucesso é uma coisa, para mim, sucesso é outra. Então, eu acredito que todo mundo quer ter segurança na vida, quer ter estabilidade, que é o que nos prometem na faculdade, um leque de opções mediante estabilidade, né? E a estabilidade sempre vem aquela ideia de que você tem que ser funcionário público. Funcionário público é limitado, nós não. Eu jamais trocaria a vida que eu tenho hoje para ser funcionária pública. E respeito, eu sei que tem gente, deve ter gente aqui também que é funcionário público meio período e advoga também, porque conheço colegas também que são funcionários e advogam, que não choca. E aí, gente, vai de cada um, tá? Mas o direito, ele nos proporciona, sim, o que você almejar, desde que você saiba o que você está fazendo. Dominar a técnica, o direito, é a coisa mais fácil que você vai aprender. Que você tem a lei seca. Pega a lei seca e lê. Estuda a lei seca. O que é mais difícil como disse ontem na live, que eu chorei de rir, o rapaz que estava na live, não vou lembrar o nome dele, não sei quem estava na live, ele falou, tem que pegar pôr o cliente no colo e rebolar. Eu quase chorei de tanto rir, porque ficou estranha essa frase, né? Tem que pôr o cliente no colo e rebolar. Que eu falo, gente, tem que carregar o cliente no colo. O cliente de BPC, você tem que carregar ele no colo e rebolar literalmente para fazer nascer o direito dele. Muitas vezes, eu ouvia isso do meu segundo chefe que me ensinou a ser. Eu tive 2 chefes na vida, homens, empreendedores. O primeiro era mais malandro, o segundo era mais empreendedor e sagaz. Então, agreguei as 2 coisas boas dos 2 e me tornei a pessoa que eu gostaria de ser hoje. Gosto de dizer, sempre tentando melhorar, né? Ninguém é perfeito. Sempre tentando melhorar, sofro com procrastinação, como todos nós, procrastino, trabalho bem sob pressão, né, Marina? Chegou na última hora do segundo tempo, eu entrego o que tem que entregar. Sou como vocês. E isso é possível, você ser bem-sucedido, assim como eu me considero bem-sucedida. Vou fazer 42 anos agora, dia 24 de junho, quem quiser mandar presente. E com meus 30 anos, eu já tinha feito meu primeiro 1 milhão no escritório. No escritório, sozinha. Então, não é riqueza de internet, de vender curso. É claro que eu não sou hipócrita, a gente vende bem, a gente vende curso. Onde eu alcançaria tantas pessoas se não fosse pela internet, né? E aí, o BPC entrou na minha vida por acaso, né? A gente começou a fazer... Eu trabalhava com um contrato que era fixo, ele era um contrato de R$ 4.000, olha que fofinha eu. R$ 4.000 fixo para qualquer tipo de ação. Naquela época, não se falava, naquela época, lá em 2010, não se falava em planejamento previdenciário, porque nem tinha reforma da Previdência, não tinha emenda constitucional. Mas a gente já fazia planejamento, só que não falava esse nome. A gente fazia o estudo da vida pregressa desse cliente, porque não havia como não pegar um CNIS. Muitas vezes você tinha que unificar o NIT do cliente, como a gente tem hoje,
Tudo que acontece hoje acontecia, mas os nomes foram mudando e a facilidade foi aumentando para nós. Então, para se trabalhar com BPC, primeiro você precisa saber que, em que pese eles sejam, seja necessário a vulnerabilidade dele, que dessa vulnerabilidade se depreende uma miserabilidade, né? Porque a lei não fala em ser miserável, ela fala em renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, e para eles isso pode não ser miserável, né? Porque até um salário mínimo a gente sabe que a pessoa é pobre, né? Quem é que vive bem com 1.320 hoje? Ninguém. Não se vive. Compra um sacolão e olhe lá, né? Imagina famílias, imagine pessoas com deficiência. E me parece, assim, ao longo da minha caminhada dentro do BPC, que quanto mais pobre, mais doença aparece, porque menos acesso à saúde eles têm. Deixa eu baixar aqui, enquanto isso, deixa a doutora Glaucia fazer um adendo, ou Marina, enquanto eu vou baixar aqui meu slide, deixar no jeito para vocês. E só fazendo um adendo, então, como a doutora Juliana falou, é interessante falar e demonstrar, né, como a doutora Juliana está demonstrando que todo mundo consegue, todo mundo pode ter sucesso só com BPC. Ontem na live teve uma pergunta exatamente assim, doutora, posso ficar rica com BPC? E, gente, é o que a doutora Juliana fala todo santo dia. Ela conseguiu conquistar a vida que ela tem hoje com o BPC. Então, existe uma crença limitante aí muito grande de advogados que acham que benefício de prestação continuada é simplesmente um benefício de pobre, né? Vamos falar aqui a linguagem real, que vocês nunca vão ganhar dinheiro com isso. Só que, na realidade, essa população, essas pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social, são essas pessoas que precisam de vocês. E, infelizmente, no Brasil, existe uma crescente muito grande, principalmente depois da pandemia, com pessoas nesse estado de vulnerabilidade. Então, falam de miserabilidade e vulnerabilidade, né? São duas palavras que falam aí perante a essa população. Eu não gosto muito de falar em miserabilidade, mas a realidade é essa, né? Mas muitas Mesmo. pessoas... A lei fala mas, em renda per capita, né, Gláucia? exatamente. A gente não fala em miserabilidade, mas é a realidade. E, inclusive, E né, doutora Juliana e Glaucia, o pessoal tem uma falsa impressão, uma falsa imagem de que, por ser pessoas mais pobres, você não pode cobrar, né? Em algumas Exatamente. localidades, nossa, mas você vai cobrar de quem tem BPC LOAS? Gente, é o seu trabalho. E se a pessoa está conseguindo benefício, é porque você realizou um trabalho bem feito para que a pessoa tivesse direito a esse benefício. Então, então eu não posso cobrar, porque tem tem o CRAS que coloca algumas coisas na cabeça das pessoas em algumas localidades, tem algumas localidades têm isso, né? E aí a gente tem que tirar isso da mente das pessoas, e principalmente de vocês enquanto advogados, porque a gente é que coloca a nossa imagem e aquilo que a gente vai atuar, né? Se a gente atua, eu queria até contar uma experiência para vocês. Uma cliente que eu consegui na minha cidade onde eu morei, me procuraram. Gente, ela é pobre, pobre, pobre de Marredeci. Eu não tinha ido na casa dela ainda. E a casa dela tem um cômodo. E mal tem um banheiro. E eu fui agora para acompanhá-la, receber o benefício dela ao banco, porque ela é tão leiga que lá os bancos fazem... passam a perna nas pessoas querendo abrir. fazem abrir uma conta, né? E aí eu falei para ela, não, eu vou te acompanhar nesse. E foi bom, porque nesse acompanhar, ela ainda me indicou, porque quando você consegue um benefício para uma pessoa e ela fica muito satisfeita com aquilo, ela te indica, assim, para 500 mil de pessoas. Então, é através disso que você também vai abrindo a sua clientela, né, a sua carta de clientes. E ao acompanhá-la, né, e ela falou assim, para todo mundo ela estava tão feliz de eu ter conseguido esse benefício para ela,
que ela falava assim para todo mundo: gente, a primeira advogada que conseguiu, eu estou tentando há mais de 10 anos esse benefício e eu não estava conseguindo, e ela conseguiu, e para todo mundo ela falava isso. Então, assim, a primeira coisa, o primeiro cartão é quando você faz um serviço bem feito para um cliente, né? E ele fica tão satisfeito, e olha para vocês verem, pessoas mais pobres, nesse sentido literal da palavra, elas pagam pelo serviço com uma felicidade mais do que aqueles que têm condições de pagar. Então, a gente tem que tirar essa imagem da cabeça de que BPC Loas não dá dinheiro. Muito pelo contrário, dá muito dinheiro se você investir, e além disso, você está fazendo um trabalho social que é conseguir benefícios para pessoas que estão em estado de miserabilidade extrema, porque eu fiquei feliz de ter conseguido benefício para uma pessoa que realmente precisava, em contrapartida, ela também ficou e está me indicando para várias pessoas. Então, através de um cliente, você pode conseguir vários, né? Então, você vai abrir a sua clientela. E é só você fazer um processo administrativo bem feito, que é exatamente isso que a doutora Juliana vai falar com vocês aqui hoje. Além do administrativo, a gente vai falar de outras coisas. Né? A gente vai falar de gestão, a gente vai falar... O administrativo é o mais melzinho na chupeta, né? É aquele que a gente... que eu falo que sai rápido. Mas muitas vezes nós temos que carregar o cliente no colo, não precisa rebolar com ele no colo, mas carregar ele no colo, levar ele ao banco, levar ele ao médico, ter um networking, conhecer médicos que possam fazer um laudo para você. Duvido que vocês não conheçam um médico. Se vocês não conhecem, tem que conhecer. Eu tenho, graças a Deus, médicos na família. Não que a gente faz esquema, não é esquema, não. É assim, ó, você me cobra um valor X, eu tenho muito cliente que não tem condições de pagar R$500 numa consulta particular. Você pode me cobrar 120, porque sou eu que vou pagar para ele. Você pode cobrar 150, você pode me fazer por X, Y, porque daí a gente faz um acordo, eu te mando o cliente, no final do mês faço um acerto. Gente, eu faço muito isso no escritório, tá? Já contei até que eu faço lá, minha mãe faz tempo que ela não faz, mas minha mãe, como psicóloga aposentada, ela pode diagnosticar um CDF de uma pessoa muito, muito pobre, que sequer sabe, são perguntas simples, e eu vou falar sobre a portaria já, superficialmente com vocês, que você diagnostica que a pessoa tem uma lesão psíquica, um transtorno F, né? Uma questão que a impeça de conviver em igualdade de condições com os demais, que essa é a primeira lei do BPC. Vocês têm que entender isso. Ela tem que ter uma deficiência que pode ser física, sensorial ou mental. Sensorial a gente diz dos 4 sentidos, né? Visão, olho, surda, muda, física. Então, assim, que a impeça de conviver em igualdade de condições com os demais em sociedade. Esse é o conceito legal, é o conceito de BPC. Se você olhou para essa pessoa e você verificou que ela tem uma lesão física, uma deficiência, pessoa portadora de deficiência não se usa mais, tá? Esses dias deu maior BO, a internet é cheia de mimimi. Eu fiz falando rapidamente, gente, eu passei 10 anos falando pessoa portadora de deficiência. E às vezes é como a gente falar assim, auxílio doença e benefício por incapacidade temporária. E saiu lá no meio da minha fala um portador de deficiência. Nossa, mas desceram matando em cima. Eu falei, gente, presta atenção no conteúdo. Vocês acham que eu não sei que é pessoa com deficiência? Hoje é com deficiência devido à Convenção de Nova York, lá de 2007, que foi abarcada pela nossa Constituição Federal. Tem força de Constituição Federal no Brasil, e aí a gente chama de pessoa com deficiência. Tanto é que é PCD, pessoa com deficiência, tá? Então, essa pessoa com a deficiência visível é mais fácil, não vamos negar. Uma pessoa com deficiência... A surda-muda, gente, eu já tive casos de indeferimento de surda-muda porque ela já teve carteira assinada. Olha que critério subjetivo. Esse é um ponto que eu quero tocar nesse momento. Os critérios subjetivos são os grandes problemas, anotem.
Os critérios subjetivos são os grandes problemas das ações judiciais, tá? Porque tanto magistrado quanto médico, perito, assistente social, não. Assistente social tem mais conhecimento mesmo, apesar de eu andar tendo umas rusgas, sei que tenho alunas, sei que tenho seguidores que gostam muito de assistentes sociais, não tenho nada contra a classe, só tenho contra quem acha que sabe mais do que entende mais de lei, assim, e que quer fazer sozinho, não dá, gente. Se precisar judicializar, precisa de advogado. Então, a gente sabe fazer, e a gente cobra por fazer, e eu sei que o assistente social tem uma importância muito grande na sociedade, mas ele também não trabalha de graça, a não ser que ele seja um funcionário público dentro do CRAS. E ele está ali para fazer um trabalho, sabemos que o funcionalismo público no Brasil, a pessoa não gosta muito de, né? Até na funerária, essa semana, faleceu uma tia-avó minha, e eu sempre olho, o que eu sempre olho quando eu tô na funerária, é bom, né? Quando falece alguém. Eu olho a certidão de óbito quando é próximo de mim. O que você está rindo, Fernanda? É verdade. Eu, como advogada, a pessoa está lá no desespero. Ano passado foi minha tia que perdeu meu tio. Esse ano, agora, foi essa tia que criou minha mãe, praticamente. Eu olho a certidão de óbito, sabe o que eles fazem? Colocam lá, deixou 2 filhos, deixou bens a inventariar e não colocam casado com Glaucia Serafini. Só põe lá em cima, casado há tantos anos. Eu quero que ponha o nome da pessoa, gente. Olhem isso, é uma dica, porque depois dá problema no escritório, a gente sabe. Nós que somos previdenciaristas sabemos. Aparece fulana falando que estava com ele, união estável. Isso acontece com homem, tá, gente? Mulher não acontece. Eu nunca vi em toda a minha vida acontecer de aparecer um outro homem e falar, eu vivi união estável com ela. Não sei por quê, mas só acontece com o homem em toda a minha existência. Mas acontece, então a gente tem que ser precavido como advogado. No BPC, o que você tem que olhar? Primeira coisa, mais importante de tudo, o CAD único dele. É um documento de 2016 que virou obrigatório desde 2016. Tem legislação, fundamentação aqui, já vou abrir slide para vocês. Para quê? Não apenas para fins de BPC, tá? Para fins de programas sociais, de programas assistenciais do governo. A gente não tem só BPC, né? Tem o Bolsa Família, tem o Bolsa Brasil, que era o emergencial e virou o Bolsa Brasil. O emergencial entrou na época da pandemia e acabou se fixando aí na assistencialidade. Agora, objetivamente é obrigatório que se tenha. Não adianta querer entrar sem inteiro. Na minha cidade não tem CRAS para eu fazer o CAD único do meu cliente. Gente, existe o site. Se Glaucia ou Marina puderem colocar aí para mim, é super easy, o site é super fácil, tá? É o do governo. Você pode entrar no atendimento do cliente, olhar e verificar se está atualizado, qual foi a última atualização, porque às vezes ele não sabe te dizer, ele não sabe te dar essa informação. Você pode entrar, olhar, e você só não consegue fazer a primeira vez. Primeira vez tem que ser ao vivo e a cores, presencialmente em um CRAS, que é o Centro de Assistência Social. Tá? O CRAS, gente, aqui em Cuiabá, existe 3 CRAs em 3 bairros diferentes. Se o seu cliente nunca fez um CRAS, você vai levar ele lá, tá? Aqui, ó, a Glaucia colocou o site aí do CAD único. Nesse site você consulta o CRAS o CAD único do seu cliente. Você pode consultar e até mesmo fazer alteração. Você não consegue só fazer o primeiro, tá? Fazer a primeira declaração. Aquela declaração de grupo familiar, que nós já vamos falar. Então, eu estava falando da deficiência. A deficiência, ele é o que mais nos traz para o centro de referência. Aí, ó, referência que eu esqueço. Por que eu esqueço? Não sei. O Centro de Referência da Assistência Social. É lá que nasce o CAD único, tá?
CAD único é o principal documento. Se ele não tem CAD único, não protocole o seu na esfera administrativa nem judicial e não cometa o equívoco de protocolar esperando que saia, porque vai demorar. Espere, porque senão você vai cair no indeferimento automático, tá? E vai negar, você vai perder sua DER do mesmo jeito. Ou eles vão fazer exigência, o que tem sido raro, tá? Eles têm já negado no deferimento automático. E aí, gente, primeiro, traz CAD único. Como vive essa família? O que ele come? Com quem? Quantos cômodos tem a casa? Qual é a entrevista básica de BPC? O senhor vive de quê? Bico? Ok. Quanto é que o senhor ofere por semana ou mensal? Eu quero saber, porque eu quero saber se vai ficar inferior a 1/4 do salário mínimo. Gente, isso por base. Não é que eu não vou flexibilizar a renda, tá? Eu sempre falo, já fiz até de R$2.000, R$2.500 por aí e consegui o BPC judicialmente. Inclusive, tem casos aqui, vou ver se eu consigo abrir hoje nessa aula, do próprio Expert em BPC, só para mostrar um ou outro caso para vocês. Mas, gente, é flexibilizado, sim, não há essa obrigatoriedade, mas a legislação fala o quê? Vou compartilhar uma tela aqui. A Lei Orgânica da Assistência Social é a Lei 8742 de 1993, alterada pela 12435 de 2011. Ela é básica, tá, gente? É uma leitura gostosa, é uma leitura pequena. No artigo 20 da LOAS, que já quer dizer, não fala lei da LOAS, tá? É LOAS. LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Redação dada em 2011 e 2020. Veja lá. O que isso quer dizer de tê-la provida por sua família? Eu tive um caso de uma senhora, dona Benedita, ela tinha varizes nas pernas, aquelas varizes bem grossas, tá? E ela morava na casa dela, tudo quanto é agregado que vocês imaginarem. Os filhos maiores de idade dela residiam com ela, além do marido, que tinha uma aposentadoria de um salário mínimo. Um salário mínimo, vai pegar ação para fazer? Vai. Quem é meu aluno vai pegar a ação para fazer, tá? Ah, professora, ganha 1.600, vai pegar para fazer também. Agora, vamos analisar os outros conceitos. Ela tinha mais 2 filhos maiores de idade, saudáveis, que não tinham trabalho e não tinham nada, nenhum emprego e nem trabalho. Viviam às expensas dela. Ela trabalhava como lavadeira de roupa, sabe? Aquela pessoa que lava, entrega passadinha, você vai buscar. Ainda existe esse trabalho, especialmente em cidades menores. Ela trabalhava dessa forma, gente, sem poder, a perna dela... Ela estava para ter um AVC, não, ela estava para ter uma trombose a qualquer momento, tá? Porque as pernas dela eram assim, ó, ela era magrinha, mas a parte de baixo da perna dela, as varizes eram tão grossas que era super perigoso a qualquer momento, estava iminente que ela precisava do benefício. Mas qual foi o critério que o magistrado... Entrei na justiça, negado. Qual foi o critério que o magistrado utilizou na esfera judicial? Subjetivo. E, olha, ele falou o seguinte na sentença. Doutora, ela tem 2 filhos maiores de idade que são saudáveis. Então, ela tem como ter o seu sustento provido aqui, ó, pela sua família. O que esses homens grandes estão fazendo lá na casa dela que não sustentam ela, já que ela está doente? Estava errada essa sentença? Não estava. Mas eles eram usuários de droga, né? Bebia, que eu nem trouxe à tona essas questões, porque eu não tinha como provar. Não adianta falar o que você não prova. O que eu fiz? Falei, dona Benedita, vamos resolver seu problema? Gente, isso é um exemplo da sagacidade que não está escrito em livro. O que eu fiz, dona Benedita? Vamos resolver o seu problema? A senhora precisa se livrar dos seus filhos mais velhos. Eles têm que sair da sua casa.
Senão, nós não vamos conseguir o seu benefício. O seu esposo pode continuar recebendo o benefício dele e a senhora pode vir a receber o seu, porque se faltar, vai precisar. Mas os seus filhos são saudáveis e maiores de idade. Eles têm que sair da sua casa. O que ela fez? Mandou os 2 filhos embora. Ah, Juliana, você mandou ela mandar? Mandei, gente. Vão trabalhar. O que é isso? Vão arrumar algum lugar, alguma coisa para fazer. Depois de algum tempo, nós trabalhamos nesse processo, hein? Depois de algum tempo, entramos novamente, já sem esse grupo familiar, renovamos o CAD único dela, retiramos os 2 filhos maiores, ficou só ela e o velhinho dela, entramos com a ação procedente, com um retroativo muito bom, tá? Então, assim, essa questão de tê-lo provido por sua família vai variar muito de acordo com família, tá? Tem família aí que tem gente encostada, mas tem família que tem um filho deficiente. E se uma dessas pessoas fosse deficiente? Um desses filhos fosse deficiente? Você vai fazer o quê? Flexibilizar essa renda. Vivem com 1.500 do pai, digamos que seja um salário de 1.500. Dona Benedita, doente, deficiente, está querendo um benefício e tem mais uma filha que tem uma deficiência. Como é que você trabalha com isso, Juliana? Eu faço primeiro da Dona Benedita, exponho todas as condições dela, trago todos os laudos, todos os possíveis, tá? Prognóstico de melhora, fiz uma live sobre isso esses dias. Prognóstico de melhora, como ela vai melhorar, qual é o tratamento? Não tem gente para esse tipo de varizes, muito menos pessoa pobre. Não tem no SUS esse tipo de tratamento. Isso aí é feito com aquelas injeções ou cirurgia. Para ela centrar, as cirurgias pelo SUS são feitas através de central de regulação. A pessoa fica na fila quantos anos esperando? Então, não havia prognóstico de melhora tão cedo dela. Ela não poderia mais continuar lavando roupa, porque isso é um argumento, tá, gente? Anotem. Eu já ganhei vários processos com esse argumento. A pessoa faz o que ela faz, ela puxa um carrinho de latinha amassada para reciclagem, puxa. Ela vende picolé, vende. Ela faz um bico de jardinagem, faz. A Dona Benedita lava a roupa para fora, lava, para não morrer de fome. Isso é dignidade da pessoa humana, tá? A pessoa que morre ali trabalhando, fazendo das tripas coração, sem poder, trabalha com dor. Isso não é dignidade. Então, não me venha com critérios subjetivos dizendo, ele mesmo relatou no laudo da assistente social que ele cata. Gente, a assistente social, nesse caso, tinha colocado as fotos dele puxando aquele carrinho grande. Não era o carrinho pequeno, não, é aquele carrinho grande que eles puxam, vão enchendo com sacos de latinha. Além do mais, o magistrado colocou isso. Além do mais, ele mesmo relatou, e há fotos, de que ele trabalha com reciclagem. Olha que bonito o nome. Trabalha com reciclagem. Olha que bonito. Chique, né? Parece que ele faz artesanato. E o cara com a perna manca, arrastando aquele carrinho lá o dia inteiro, num Cuiabá de 35, 40 graus. Eu juro que eu me controlo para não ir lá falar com a doutora assim, falar, doutora, vamos lá, ficar um dia com ele? Andar do lado dele? Não dá vontade? Mas a gente faz o nosso trabalho e revertemos em segunda instância esse caso, eu não esqueço dele. Muitos eu não esqueço. E isso vai acontecer com vocês também, já deve acontecer com vocês também, tá? Então, esse critério, tomem muito cuidado com tê-lo provido por sua família. Eu sempre falo da irmã do Neymar. Gente, a gente sabe que a irmã do Neymar é sustentada pelo Neymar, mas digamos que eles fossem brigados. E daí que ela é irmã do Neymar? Eles não conversam. Vocês lembram da filha do Pelé, que faleceu antes dele, sem ser reconhecida por ele? E ela era a cara dele? Quem lembra dela? Balança a cabeça aí para mim. Eu lembro, Sandra, o nome dela, porque é o nome da minha mãe, eu não esqueço.
Eu lembro dela, ela lutou muito para ser reconhecida como filha dele. Ela só queria ser reconhecida, ela não queria nem o dinheiro dele, eu acho, né? Mas ela é o que ela falava. Gente, ela era assim, cópia dele, ele não reconheceu ela em vida. Ela faleceu antes dele de câncer. E Pelé sustentava ela? Não. Então, gente, cuidado com essa segunda parte do artigo 20 caput, tá? Tê-lo provido por sua família. Traga isso na sua petição ou na sua mini petição. No processo administrativo, Juliana, no seu escritório você protocola, até em LOAS você protocola mini petição, especialmente em LOA, gente. O que é uma mini petição? O que é a mini petição? A mini petição, para quem nunca viu, tem lá no meu canal Telegram alguns modelos gratuitos para vocês. É uma petição de uma, no máximo 2 laudas. Você não está falando com o magistrado, você está falando com a analista do INSS. E você vai falar assim, ó, eu tenho a dona Benedita aqui, ela tem essas varizes conforme laudos anexos neste processo administrativo, eu quero o deferimento do BPC dela, que seja marcada com urgência a perícia médica e social. É isso, tá? Você vai desenhar para o analista, entregar para ele bonito, na mão dele. Falar, eu estou te apresentando tal e tal documento, laudo 1, laudo 2, laudo 3. No INSS funciona muito bem isso para fins de deferimento, tá? Você precisa fazer isso. Aí, depois, passada essa fase, pode ser que você tenha uma expectativa e não defira. Não desista. Eu recebo muitas vezes de alunos que falam assim, professora, meu benefício foi negado, eu tinha certeza, estou arrasada, estou muito triste, estou querendo desistir da vida. Nós estamos aqui para isso, gente. A gente é para descascar pepino mesmo, senão quem trabalha, eu brinco isso, que quem trabalha com gente feliz é vendedor de... Quem lembra? Quem trabalha com gente feliz é vendedor de passagem aérea, de férias. Não é nem passagem aérea, é vendedor de pacote, né, de férias. Esse sim vê gente feliz. Agora, nós não, a gente só vê pepino. Se você for reclamar dos seus pepinos, vamos mudar de profissão. Nós estamos aqui, graças a Deus que o INSS erra. Graças a Deus que ele erra. Graças a Deus que ele não fornece esse BPC para você poder fazer isso para o seu cliente, senão nós não teríamos nosso trabalho. E aí, passada essa fase da análise que eu queria trazer, da subjetividade ou não da pessoa ser sustentada por alguém da família, você tem que trazer isso à tona. Você tem que colocar por quem é que ela ajuda, como é que está no CRAS. Tem uma renda lá no CRAS de R$87. Isso aqui é uma mini petição, vou mostrar para vocês, a mini petição, para quem nunca viu, tem gente que já está careca de me conhecer, ó, ela é dirigida à CEAB, que é a Central de Análise de Benefícios Digitais, vocês estão vendo? Tá. Ela é dirigida à CEAB, Central de Análises Digitais, tá? Superintendência Regional, tá? 5, é a minha. São 6. Cada um tem sua superintendência regional. Saibam aonde vocês estão trabalhando. Não copia e cola, não, tá? Então, número de benefício, etc. Aqui, ó. Eu tô pedindo o agendamento de perícia, ó, em que se previa agendamento tal, na agência do Cochipoc, em Cuiabá. Não lhe foi dada a ciência da definição a tempo, bem como ficou sabendo da ausência da assistente social no dia, tendo em vista que trata-se de benefício assistencial ao portador de deficiência, levando-se em consideração a sua dificuldade de locomoção e miserabilidade, requer nova data para comparecimento na perícia ser agendada com assistente social com a maior brevidade possível, tá? Aí eu coloquei desde quando ele estava esperando aqui, diante dos transtornos e do equívoco, acabou, 2 laudas, tá? Isso aqui é uma mini petição. Mas, gente, vamos lá, uma renda de R$80, R$86. Eles vão querer saber do que vive essa pessoa. Do que a senhora vive? A assistente social vai perguntar para ele, ou assistente social. Eu vivo de doações? Ok. Doação da igreja? Acontece muito. Doação do vizinho? Gente, o que eu mais vejo, vizinho que me traz cliente de BPC.
ele dá um prato de comida para a pessoa, ele vive com esse prato de comida do vizinho. E o vizinho fala, doutora, fiquei sabendo que aconteceu isso, isso, isso. Você precisa fazer um benefício para ela. Eu fiquei sabendo que ela pode aposentar. Eles sempre acham que é aposentadoria. Alguns, mais bem informados, sabem que trata-se de um benefício de LOAS, tá? E aí, o que é que você tem que prestar atenção? Então, lá, primeiro documento, CadÚnico. Segundo documento, laudo médico. O que a bunda não prejudica, quanto mais, melhor. Tá? Quanto mais laudos, se for deficiente, melhor. Um breve relato mediante, terceiro ponto, breve relato, mediante o quê, gente? Estão acordados? Mexe a boca aí que eu vejo. Breve relato mediante o quê? Mini petição. Breve relato dos fatos mediante mini petição, tá? E aí, quarta coisa que você precisa colocar ali. Você vai chorar, gente, na mini petição? Você vai falar, ele é um coitado, ele mora à luz de velas, ele não consegue andar, ele usa muleta, ele se arrasta, ele é isso. Não, não adianta. O INSS não se emociona. Ele não quer saber isso. Ele só quer saber que prova que você colocou lá. Isso, para choramingar, você deixa para o judiciário. Você vai amolecer o coração do juiz ou da juíza. Você não vai amolecer o coração de analista. A analista quer cumprir prazo. Que Grace não me ouça, mas é verdade. Ela é diferente, ela é diferenciada. Mas ela é única, ela é 1 em 1 milhão. Ela fala que ela quer deferir. Ela fala assim, a gente quer deferir benefício. Mentira, tá? Eles querem negar benefício. Eu falo isso para ela, porque muitos não olham, ele não quer saber detalhes. O que Dona Benedita faz, se ela senta na beira do rio para lavar, se ela senta no tanque, se ela fica em pé, mesmo tendo as varizes que podem dar um AVC ou uma trombose, que ela pode morrer. Não quer saber isso. Não cometam esse equívoco, tá bom? Vou comentar aqui, Ju, para aproveitar que você está tomando água, em relação a isso, eu acho interessante falar que o servidor, na verdade, ele vai sempre priorizar o indeferimento. Por quê? Porque ele vai sempre ter que fundamentar a decisão. Então, é muito mais fácil eles indeferirem e deixarem para outra pessoa resolver do que depois deferir e encontrar algum erro ali naquele caso, enfim. Então, eles têm muito medo disso. Eu tive isso numa aula com um servidor público, que ele falou exatamente isso, que o servidor, ele por vezes tem medo de dar o deferimento, por mais que esteja ali redondinha, justamente porque ele tem que fundamentar, e se tiver qualquer erro, ele vai responder por isso. Então, vocês também têm que fazer exatamente isso que a doutora Juliana falou, mas saibam que pode acontecer de dar o indeferimento, porque o próprio servidor, ele tem um certo receio de deferir assim de pronto. Mas é muito importante essa mini petição, até porque eles vão, a maioria, eu acredito que leia, né, doutora Juliana? Marina, se eu estiver errada, eu acredito que eles leiam. Pode ser que eles não utilizem ela para fazer o deferimento ou o indeferimento, mas não, nem a doutora... Eu sou mais negativa, eu acredito que não. Mas assim, eles preferem indeferir, mas é justamente porque o indeferimento para eles não vai ensejar nenhum processo, nenhuma PAD contra eles, nem nada. Então, assim, eles preferem indeferir, que daí eles vão dormir tranquilos. E isso eu escutei de um servidor, do que deferir e poderá aí, de repente, no futuro, verificar que aquele caso não era de BPC, e daí eles vão tomar um processo administrativo disciplinar. Assim, gente, eu acredito que tenha os dois. Eu acredito que tem gente que lê e acredito que tem gente que não lê, tá? Vai muito do caso concreto e da pessoa que pegou. Lá é dividido, né? Eu não vou entrar nessa seara aqui, que não é o objeto da aula, mas lá é dividido, por exemplo, assim, a Grace, ela faz os rurais, agora ela está no salário maternidade. A Gláucia
faz os BPCs. Então, é dividido. Vários atores, olha, de onde eu tirar isso? Vários analistas, que às vezes são atores também, vários analistas e são designados para os benefícios em espécie, certo? Seguindo aqui o que interessa. E lembrando, né, doutora Juliana, que às vezes a gente vai distribuir o processo administrativo, o BPC-LOAS, principalmente, que é o que a gente está falando aqui, seja idoso ou deficiente, ele não vai para aonde nós estamos em Uberlândia. Quem vai analisar o nosso processo administrativo pode ser uma pessoa que às vezes é lá do sul, lá de onde a Glaucia está, ou lá do Mato Grosso do Sul. Então, assim, não é uma pessoa da nossa cidade. Aí, quando a gente, às vezes, quer ir lá brigar, né, no INSS, olha, não está andando e tal, mas pode ser que a gente não consiga resolver. Então, por isso, um motivo de, às vezes, talvez fazer a petição. Eu resolvo muita coisa aqui na minha cidade com um guichê virtual, mas quando o processo está em andamento, é muito difícil da gente conseguir essa solução por conta dessa questão, porque às vezes não é um servidor da nossa cidade que está com o processo administrativo para análise. Então, por isso o motivo da petição, da mini petição, ter um andamento. Ai, Marina, mas o meu processo está demorando demais, o que eu faço? Gente, a gente tem várias alternativas, né? Que é a mini petição. Em algumas localidades a gente consegue dar andamento, outras não. Reclamação na ouvidoria sempre às vezes vem pronta, né? E mandado de segurança só vai ter possibilidade em algumas localidades. A gente sabe que não são todas as cidades e todas as comarcas que o mandado de segurança ele tem um andamento. Então, a gente tem que estudar também a localização onde vocês estão. Eu estou em Minas, a doutora Juliana está no Mato Grosso. O que funciona para mim, às vezes nem sempre vai funcionar para ela, porque vai depender muito da localização. Então, a gente também tem que observar isso, estudar o nosso local para verificar. Mas nos processos administrativos, a mini petição, ela ajuda bastante por conta desse quesito, de não ser uma pessoa específica que a gente conheça que está analisando o nosso processo. Não, nós estamos literalmente de mãos atadas. Eu sempre falo isso, a gente não tem acesso, quem é o perito que vai analisar, nós não temos acesso, nós podemos sim acompanhar essa perícia médica, mas em casos que não ocorrem, hoje muitos benefícios são deferidos. Gente, antes, quando eu fazia um BPC, eu tinha que colocar todos os documentos do grupo familiar, carteira de trabalho do filho, da filha, do namorado da filha que mora na casa, de todo mundo, certidões de nascimento dos filhos menores, certidões de casamento. Hoje, eu acabei de falar o rol de documentos para vocês. O CadÚnico supre tudo isso, porque se tem uma coisa que é interligada, é CadÚnico com o INSS. No CadÚnico já foi feita essa entrevista, no CRAS já foram anexados esses documentos, você tem que levar o seu cliente munido, de todos esses documentos para realizar o CadÚnico, para não precisar fazer isso no INSS, tá? Então, por que tem um deferimento automático? Bateu lá o seu Zé é um LOAS idoso, tá? Renda dele, faço bico, R$85 ele ganha, de bico, de vez em quando ele corta uma grama, tá? Por semana. 85 vezes 4 dá quanto? Faz aí para mim, que eu sem calculador não sou ninguém. 340. Tá aí, uma renda per capita dele. Vai fazer o BPC do seu Zé? Lógico que eu vou fazer. Ele precisa ser inválido e incapaz para o labor para eu poder fazer BPC para ele? Não, gente. Ele precisa ser deficiente. Está lá na nossa Carta Magna, no artigo 203, no artigo 1, no artigo 3, no artigo 5, espalhado na Constituição Federal. O que a gente visa? A reinserção. Para nós deixarmos de ser um país de terceiro mundo, a gente precisa reinserir as pessoas idosas e deficientes no mercado de trabalho. Então, não é que eu quero que esse cara nunca mais trabalhe. Não é sobre isso.
O BPC não é sobre isso, tá? Eu tenho que comprovar, sim, que ele tem uma deficiência que o impeça de conviver em igualdade de condições com os demais, porém, a minha intenção é que ele volte. Quanto síndrome de Down a gente tem aí? O próprio estudo da síndrome de Down não tem uma limitação até quão inteligente eles são ou não. O autismo, que a gente tanto fala, tem vários graus de autismo, tem leve, moderado, grave. Está saindo BPC aí no TRF4, que é sempre pioneiro nas decisões, para grau leve de autismo. Por quê? Porque essa pessoa pode ter um autismo grau leve, ela pode desenvolver algum tipo de atividade, desde que não ultrapasse a renda per capita permitida em lei. Né? Nesse caso, ela pode trabalhar. Então, não é aquela questão dele ser incapaz para o trabalho. Não confundam isso. Não escondam isso na hora de fazer. Não vai. Agora, a pessoa que sentou lá na sua frente fala assim, eu sou cabeleireira, eu trabalho 8 horas por dia. Quanto mais ou menos a senhora ganhar? Uns 2.500. Mas eu sinto uma dor no meu braço. Não dá para fazer, gente. Quando a senhora não conseguir mais, estiver trabalhando 3 vezes por semana, com um sofrimento maior, infelizmente, é sobre isso, aí eu consigo te ajudar. No momento, a senhora tem condições de se sustentar. Então, é a questão de analisar. Vocês percebem como é tênue? É muito tênue. Inclusive, doutora Juliana, muita gente pergunta, né? O meu cliente tem TDAH, será que dá direito ao BPC? O meu cliente tem autismo, será que dá direito ao BPC? Então, a gente tem que observar que não é a doença em si que dá o direito ao BPC. Né? A gente não é sobre esse critério que a gente analisa o direito ao BPC. A gente tem que analisar se essa doença incapacita a pessoa, que gera algum tipo de deficiência que vai colocar ela em pé de igualdade com as outras pessoas, que foi inclusive o que a doutora Juliana falou no início. Então, vocês que estão aqui, que são mais de 300 pessoas, tem que colocar na cabeça que não é a doença em si que vai dar direito ao BPC deficiente, mas é necessário analisar cada caso, né? De acordo com as documentações de cada cliente, para verificar se aquela doença gerou algum tipo de deficiência na pessoa, né? Para que ela possa ter o direito ao BPC. Né? Porque não é só isso também. Aí depois tem a questão da renda, que é o que a doutora Juliana acabou de mencionar. Que é o pior, né? O benefício assistencial ao idoso, gente, como eu falei que ele é melzinho na chupeta, por quê? Basta que ele tenha 65 anos de idade e viva em condição de vulnerabilidade. A vulnerabilidade está implícita a miserabilidade, porque se ele é vulnerável, ele não tem condições. Se ele vier a sofrer vamos lá que ele pegou um Covid, vamos lá que ele sofreu um AVC, ele vai depender do Sistema Único de Saúde. Ele não tem direito a pagar um plano, ele não tem dinheiro para pagar um plano. Uma pessoa que não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, ela é vulnerável ou ela não é vulnerável? Para você, ela é vulnerável, gente. Primeira coisa que a gente faz quando começa a trabalhar é pagar um plano de saúde, não é? Quem não tá pagando e quem não paga tá sofrendo um grande risco de depender do SUS. Eu falo, gente, não existe você ser jogado ali. Se com o plano de saúde já está difícil, imagina sem o plano de saúde, né? E imagina que essas pessoas passam. Então, outro ponto a se analisar, tá? Ela já está vulnerável pela falta de uma assistência de saúde, ela está vulnerável pela falta de um prato de comida, ela está vulnerável porque ela tem uma deficiência que impede de conviver e de conseguir um emprego que seja... E de conseguir um emprego que renda para ela uma dignidade, que renda para ela uma segurança, que renda para ela uma estabilidade. Ela está vulnerável, tá? E o marginalizado? Qual é a diferença, Juliana? O marginalizado, ele tem uma deficiência, provavelmente física,
aparente e ele não consegue ser inserido ou reinserido no mercado de trabalho por conta dessa deficiência. Portanto, ele fica à margem da sociedade, correndo o risco de passar fome, correndo o risco de não ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, correndo vários riscos que a gente conhece e que pode acontecer quando a pessoa não tem a menor condição e não tem boca para nada, eu costumo dizer. Porque essas pessoas, elas têm uma autoestima tão baixa, elas são tão acostumadas a serem maltratadas, a não terem a assistência que elas necessitam, que elas nem pedem. Eu tenho casos extremos, tá? Citando casos bem extremos. Faço para transexuais. Gente, essa hora a gente tira, tá? Você é cristão, você é evangélico, você é isso, você é aquilo. A gente tira qualquer crença, nós somos profissionais. E a gente tem que atender e trabalhar, tratar todos com igualdade, tá? Na nossa Constituição Federal. Não é o próprio bandido não tem direito à defesa? Todo mundo tem direito. Imagina uma pessoa sofrer por parte, porque eu já ouvi falar, eu falo isso porque já ouvi falar, eu não faço. Não faz, problema seu, mas eu acho assim, eu julgo, desculpa. Aí, assim, a pessoa transexual, e eu lembro que eu chorei quando eu chorei de emoção, quando acabei de ler, lembrei da música, mas não eu chorei de emoção quando saiu a sentença dela. Por quê, gente? Você vê que uma pessoa marginalizada desde que nasceu, não por ser transexual. Sabe por quê? Eu peguei a certidão de nascimento dela, não tinha o nome do pai. Já não tinha o nome do pai, só tinha o nome da mãe. Então, ela já foi só registrada pela mãe, nunca teve uma figura paterna, provavelmente. Eu falo ela, mas nasceu ele, né? E eu já mostrei esse caso, no Expert em BPC eu mostrei esse caso, que é bem bonito, e o RPV dela foi bem gostoso de se receber também. Ela tem HIV porque ela precisou de se prostituir. Qual é a profissão mais antiga do mundo e a mais fácil, gente? Prostituição, né? Ela nem usuária de droga ela era. E ela pegou HIV. E aí eu fui tirando as informações dela e chegamos à conclusão de que caberia apenas um BPC. Fizemos, deu trabalho, porque em primeira instância, pasmem, excelências, foi negado. A casinha dela tem, no Expert em BPC, eu mostrei a casinha, as fotos, e a magistrada, em segunda instância, nós revertemos, e a relatora utilizou as mesmas fotos que a juíza usou para falar que ela tinha condições de sobreviver. Ela utilizou as mesmas fotos para acabar com a cara da juíza da primeira instância. Ela falou tudo que eu queria falar. Foi lindo, é lindo, lindo. Chão batido, casa de tábua, sem a menor condição, insalubre, e sofrendo com HIV, sabe? Sofrendo com preconceito. Sofria com estigma. Estigma, preconceito, exatamente. Ninguém contratava pela aparência dela. O que sobrava para a Thaís? Não fez cirurgia, tá, gente? O que sobrava para a Thaís na vida? Prostituição. Marginalizada? Óbvio. Claro. Portadora de HIV não interessa se é assintomático. HIV tem estigma. Faça esse BPC. Chegou para você HIV, você vai olhar que documento. Quantitativo do HIV é exame de sangue. É só esse laudo que você precisa. Se você quiser colocar laudo, pode colocar outros. Sofre de estigmatização. Já tive casos de HIV, já conto também isso, que a própria família não visitava. O cara foi morar com a mãe no sofá, foi acolhido pela mãe, os irmãos não iam na casa da mãe mais depois que ele foi morar lá, porque não queriam conviver com HIV, achavam que HIV pega de pegar na mão. Ainda existe nas classes mais baixas, tá? Então, o nosso principal problema é o benefício à pessoa portadora de deficiência, a pessoa com deficiência. Os requisitos estão aqui para vocês, ó. Deficiência, acabei de falar sobre isso, né? Inscrição no CAD único, pedi para vocês anotarem, mas está tudo aqui, ó. A Marina, que faz meus slides melhor do que ninguém.
vou colocar ela para fazer a arte na equipe. Benefício assistencial à pessoa com deficiência, destinado a pessoas com deficiência que estão impossibilitadas de participar e se inserir em paridade de condições com o restante da sociedade, tá? Miserabilidade está aí, tá? E miserabilidade não implica que ele não trabalhe. Ficou claro isso para você? Ele pode sim trabalhar, ele pode sim fazer bico, ele pode sim contribuir para a Previdência na alíquota de 11% como contribuinte facultativo. Para quê? Uma hora a gente vai falar sobre isso, já falei várias vezes. Vamos falar de flexibilização desse grupo familiar? Olha só, artigo 20, parágrafo 1º da 8742. Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, quem está pedindo o BPC, o cônjuge ou companheiro são equiparados, não importa se são casados, desde que comprove que vive a união estável, os pais, e na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, irmãos solteiros, portanto, irmã casada que veio morar comigo, não entra no meu grupo familiar, tá? Os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Quero que vocês prestem atenção aqui no sob o mesmo teto, porque eu vou trazer aqui para vocês uma informação que não está em livros e que está sendo aplicada no nosso ordenamento jurídico. Gente, a lei ali fala sobre o mesmo teto. Pós-Covid, num cenário pós-Covid, nós tivemos muita gente migrando, entregando suas casas, entregando seu aluguel porque não conseguia pagar. E foram morar com quem? Com um tio, com uma avó, com uma mãe que tem uma casa. Cederam, isso é casa cedida. Eu recebo muito essa pergunta. Doutora, tá morando de favor, gente. É casa cedida, declaração de casa cedida. A pessoa que está cedendo o sofá ou uma casinha, um quartinho no fundo ou um quarto dentro, tem que fazer uma declaração de casa cedida, assinar de próprio punho para você colocar no seu processo administrativo. É simples fazer a declaração de casa cedida. Novos grupos familiares, gente, os novos grupos familiares surgiram e a gente não pode fechar o olho para isso. Minha irmã, que é casada, marido perdeu o emprego, ele tinha um espetinho. Vocês lembram na época da pandemia que teve o lockdown, não podia nada depois das 9 da noite, das 8, tinha que todo mundo entrar para suas casas? Vocês lembram disso? Muita gente que tinha um mercadinho no bairro, que vendia espetinho, que fechou, simplesmente ficou sem renda. Grandes lojas também fecharam, porque as pessoas pararam de comprar, o dinheiro parou de girar. Quantas vezes eu fiz marmita para levar nas praças aqui em Cuiabá, e é uma das minhas formas de captação de cliente, não faço por captação, eu uno o útil ao agradável, tá, gente? Não faço só para isso. Mas quantas vezes eu fui ali levar marmita e tinha gente chegando no ônibus na Praça Ipiranga aqui em Cuiabá, de camisa, que estava procurando emprego, e estava ali esperando a minha marmita para comer, para poder chegar em casa, porque não tinha o que comer. Essas pessoas, vocês acham que tinham condições de pagar? Não tem condições de pagar para viver. Hoje, o cenário já mudou. Hoje eu vejo que tem muita gente sendo contratada, recontratada. Graças a Deus, a pandemia passou, né? Tem gente que fala que não, mas eu acredito que sim, pelo cenário que eu vejo, que eu vivo no escritório. Mas essas pessoas ainda não se recuperaram financeiramente e continuam morando de favor em casas de outras pessoas. Então, cuidado com isso de viver sob o mesmo teto. Mora no seu teto? Mas é um favor que eu estou fazendo, é uma casa cedida. Não entra, não declare no grupo familiar, não declare no CadÚnico. Olha só, eu tenho aqui, vou dar um exemplo bem claro. Eu tenho aqui um homem com 2 filhos e uma esposa, um irmão. Tem um outro irmão que trabalha mecânico e ganha, tá? Ganhava. Eles 2 foram morar na casa da mãe, que é pensionista militar. O pai faleceu militar, deixou pensão, casa para a mãe, deixou tudo, tá? Para essa mãe. E aí eles foram morar de favor com a mãe, voltaram para casa da mãe, porque não tiveram mais condições de bancar suas famílias.
Vocês acham que essa família desse cara aqui, que tem 2 filhos e uma esposa, agora que ele está voltando a fazer as coisinhas dele, o frete do caminhão dele, as coisas dele, ele vai entrar no grupo familiar da mãe? Não, ele é filho maior casado. Ele está ali de favor. Ficou claro para vocês? Ficou? Que não parem dúvidas sobre isso, porque isso é muito importante. As pessoas têm mania de falar, tem 150 pessoas na casa, divide a renda por 150. Não é assim que funciona, tá? Ainda mais hoje, tá? Vamos falar da exclusão da renda de um salário mínimo, que também é uma dúvida grande de vocês. Decreto 6214 de 2007, essa é a fundamentação. Artigo 19, o benefício da prestação continuada será devido a mais de um membro da família enquanto atendidos os requisitos. Posso acumular, Juliana? Posso. Minha dica prática de experiência, faça um de cada vez. Recebo ainda de vários alunos meus do Expert em BPC que falam, doutora, esses dias eu recebi meu terceiro BPC na mesma família, graças ao Expert em BPC. Então, pode fazer, sim, faça, tá? O valor do benefício de prestação continuada concedido a idoso não será computado no cálculo da renda mensal bruta familiar a que se refere. Não, vocês vão ler aqui. Para fins de concessão de benefício de prestação continuada a outro idoso da mesma família. Gente, isso aqui já foi flexibilizado, tá? Não é só idoso, é qualquer benefício de um salário mínimo. Anotem isso. Benefício de um salário mínimo não dá, por quê? Porque é um salário mínimo, não dá para sobreviver com um salário mínimo, tá? Então, a gente exclui. Eu tenho sentenças lindas no escritório que o magistrado excluiu, ele faz a conta bonitinho, tá? Ele fala aqui, ó, um salário mínimo aqui, gastou com aluguel aqui, gastou com mercado aqui, pagou luz, pagou água, acabou o dinheiro. Um salário mínimo, portanto, é zero. Eu quero esse benefício de prestação continuada para essa pessoa idosa aqui também, para ajudar nessa família. Em que pese eu sempre dizer, gente, benefício de prestação continuada não é para trazer conforto para ninguém. Doutora, eu tenho um cliente que ele tem 2 filhos deficientes, ele ganha R$3.500, mas é difícil a vida dele. Não dá. A gente não pode alterar a legislação. Não é para trazer conforto, tá? Lembrando isso. Quando as informações para o cálculo da renda mensal forem per capita serão declaradas? No momento da inscrição. A gente já falou sobre esse CAD único, tá? Aqui tem um modelo e esse aqui vai para vocês, esse material, tá? Dica, nos anexos, pode falar, Marina, você que fez esse slide aqui, pode falar sobre ele, por favor. É exatamente o que você acabou de falar, né? Se é possível, na via administrativa, obter BPC para a família, em que uma das famílias recebe um valor maior do que o limite estabelecido em lei. Inclusive, tem até, acho que foi a Glaucia que trouxe na aula do Expert em BPC, um RD12, salvo engano, não é esse, Glaucia? Do Sul. Acho que é esse o nome mesmo. Falando sobre uma senhora que morava em uma... Tá, Triquez, né? Isso, que ela foi. morou na casa de um dos filhos, né? E a casa era ótima. Ah, essa história foi muito interessante, na verdade, tá? Mas só para complementar, né, a aula que a Marina trouxe aí um evento bem bacana que a gente falou na última aula. Olha só que interessante. Era uma mulher, uma artista, e ela não tinha aspecto. Isso é interessante eu falar, porque às vezes, né, o preconceito aí da pessoa em extrema vulnerabilidade ou em extrema miserabilidade, ela tem que ser suja, tem que ser feia, tem que ser... E não é assim, gente. A gente não pode ter esse preconceito com essas pessoas, né? Então, por mais que, no geral, pode ser que a pessoa que está avaliando ali, o magistrado ou o INSS mesmo, vá avaliar dessa forma, essa pessoa, ela tinha um aspecto muito de rica mesmo, porque ela veio da Europa, olha que interessante, ela era artista, ela tinha um aspecto muito... Ela era uma pessoa bonita, tinha mais de 65 anos, e ela estava em extrema vulnerabilidade social, porque ela veio da Europa sem trabalho, sem dinheiro, sem renda, sem
a família dela não acolheu ela, me parece que ela não tratava muito bem os filhos, ou não tratou durante a vida muito bem os filhos não queriam ela, e ela foi morar na casa de um primo, e acabou que essa casa era uma mansão num bairro nobre de Porto Alegre. E o que aconteceu foi que, por óbvio, o INSS indeferiu, né, de primeira ali, a questão social dela, porque ela morava numa mansão, e o doutor Alexandre Triquez, então, que estava responsável por esse processo, ele conseguiu, na via judicial, comprovar que ela estava morando de favor ali naquele local, e que ela estava dentro de todos os requisitos do benefício de prestação continuada. Então, só para vocês terem essa noção de que, por vezes, a pessoa ela está vulnerável e não miserável, né? A gente tem que também ter essa ideia na mente de quando a pessoa vai estar vulnerável, porque nem sempre, gente, a pessoa, de repente, é formada, ela tem, sei lá, formação em alguma coisa, só que ela está num momento da vida que ela precisa do benefício de prestação continuada, ela está sem saída, né? Então, são 2 pontos aí diferentes de miserabilidade e vulnerabilidade que vocês têm que ter ciência. Nem sempre a pessoa que está vulnerável, ela tem um aspecto de pessoa miserável, tá? Então, eu achei muito interessante para trazer para vocês essa questão que a Marina trouxe, na verdade, não fui eu, que é um caso, né, aqui do Rio Grande do Sul, que uma pessoa que morava numa mansão e que conseguiu aí o BPC por conta dos requisitos preenchidos e de um bom advogado, né? Como o nome já diz aqui do nosso evento, como não atuar aí sendo um idiota. E é muito interessante porque, assim, provavelmente, e eu digo por mim, 99% das pessoas talvez olhassem para ela e não visualizasse o benefício de prestação continuada, não iria, de repente, levar a sério ou atender de uma maneira profissional essa pessoa, porque iria achar, ela mora numa mansão, ela tem um aspecto de uma pessoa elegante, de uma pessoa que se veste, né, de forma elegante, então ela não entra aí nos aspectos do benefício do BPC. Mas era isso, Ju, acho que é bem interessante trazer essas pontualidades, na verdade, são... Essas variáveis. Exatamente, porque existem dentro desse benefício milhões de possibilidades para vocês trabalharem. Então, não é só aquela pessoa que está na rua, está... enfim, tem muitas pessoas que estão... tá? Morador de rua, gente, pelo amor de Deus, eu já recebi essa pergunta. Marina, você quer complementar? Desculpa, eu te cortei aquela hora. Não, a Glaucia trouxe já o caso, era exatamente esse mesmo que eu ia passar. E aí, para a gente analisar o que eu coloquei de dica lá, é o grupo familiar, né? Porque às vezes a pessoa, que é o que exatamente você havia falado, sobre a casa cedida, a pessoa não mora naquela casa, ela está temporariamente. Então, o filho casado não está no mesmo grupo familiar. Então, a gente se atentar a isso, porque às vezes você perde um cliente achando que ele não tem direito, mas por não analisar de forma pormenorizada o fato, né? Particular, com aquela particularidade, olhando o grupo familiar, olhando essas questões. A declaração da casa cedida, inclusive, não cabe, gente, se a outra pessoa, o idoso, são 2 idosos, mas o outro idoso recebe uma aposentadoria mais do que um salário mínimo, é difícil de você conseguir um BPC-LOAS de fato para esse caso, né? Então, você tem que analisar a flexibilização da renda, mas analisando se é possível ou não. É o que a doutora Juliana já mencionou. Vou pegar seu gancho, já que a Letícia está falando da portaria 2 de 2015. Hoje eu não vou entrar na portaria 2. Esse conteúdo é conteúdo do Expert em BPC, um conteúdo mais denso. Eu dei essa palestra da portaria 2, da tabela CIF, lá em Florianópolis, de um curso pago. Eu acho injusto eu trazer muito profundo, não que seja muito profundo, mas nem dá tempo também da gente adentrar isso, né? Mas, já falando sobre a portaria 2, isso que a Marina está falando, está inserido no ambiente em que ela vive, os conceitos biopsicossociais que nós temos que analisar de uma pessoa que é deficiente.
onde é que ela vive, com quem ela vive, quem cuida dela, o que ela tem acesso, né? Então, tudo isso, qual é o grau de escolaridade dela, ela vai conseguir cortar uma grama de vez em quando, ela vai conseguir, sim, pegar uma latinha para reciclagem de vez em quando, isso sim, mas não que isso seja um trabalho. Isso tudo está lá na portaria 2, os fatores ambientais que têm que ser levados em conta, está lá na portaria 2 de 2015, que nós vamos nos aprofundar. Eu me aprofundo muito nisso daí, no Expert em BPC, tá? E em alguns outros cursos, e posso até falar sobre isso em uma live que a gente marcar. Mas hoje, nessa aula, eu não consigo entrar na portaria 2, porque, primeiro, por causa do horário e da programação, ó. Aqui eu já vou até trazer, porque a gente já está caminhando para o fim. Doutora Juliana, queria só falar acrescentar uma coisa no que você falou sobre a questão de BPC para deficiente. É importante vocês terem laudos não só do início da deficiência, porque pode ser algumas deficiências de nascença, mas também posterior, né, para demonstrar que a pessoa faz um tratamento. Então, vocês têm que demonstrar isso também. É uma forma de vocês demonstrarem no processo que tem casos, inclusive, que a pessoa adquire algum tipo de deficiência posteriormente, né? Por exemplo, tem uma cliente que chegou para mim agora recentemente, ela levou um tapa muito forte no ouvido e furou o tímpano. Foi uma agressão cometida pelo irmão dela, que usuário de droga, deu um tapa no ouvido dela e furou o tímpano de dentro para fora. Então, esse aqui. E aí, além disso, ela está tendo muita infecção de ouvido, está inflamando, que está assim, tá horrível. Ou seja, ela está em tratamento pelo SUS, porque bem pobre, e não ela vai fazer uma cirurgia que se chama, salvo engano, timpanoplastia, que é poder reconstruir o tímpano, porque, inclusive, todos os médicos que ela foi, falou, olha, isso foi uma agressão, porque o seu tímpano furou de dentro para fora. Então, qualquer otorrino consegue visualizar isso, né? Então, ou seja, ela está em tratamento ainda, e é exatamente isso. E, além disso, por conta do Covid, ela está com fístulas, que ela não consegue trabalhar, ela é diarista, não pode pegar peso, e aí as fístulas dela, pelos exames, tá horrível, gente. Eu não sei como que ela está conseguindo ficar de pé. É uma pessoa mais jovem? Mas tá com duas coisas que pesam aí, e moram numa casa bem pobre. Ou seja, o que a gente tem que analisar? Não é só uma deficiência que ela adquiriu no início. Ela pode ter adquirido alguma deficiência posteriormente, por meio de um acidente, por meio de uma agressão física, porque nós sabemos que hoje as mulheres têm tido muitas agressões. Então, ela pode desenvolver, inclusive, até uma deficiência, né? E, às vezes, não é uma pessoa que trabalha, é pobre. Então, a gente tem que analisar todos os casos. E também expandir isso, né? Como que eu vou conseguir clientes, gente? Como que eu vou fazer para ter clientes? Você fazendo conteúdo pela internet, a doutora Juliana sempre bate nessa tecla. Quando você faz um benefício para um cliente de forma bem feita, ele fica feliz, ele também te indica. E segundo, cartão. Gente, eu nunca distribuí tanto cartão esses dias, porque onde você vai, obviamente, você não pode deixar o seu cartão o provimento 205 de 2021 estatuto, você não pode deixar em locais os cartões ali, dependendo do local, tá? Em alguns até dá para deixar. Aí eu deixo lá na padaria os cartõezinhos, mas não tem problema, porque eu nunca vi ninguém receber alguma representação por esse motivo, de deixar cartões. Tá na fila da padaria, entrega um cartão. Tá na fila do mercado, entrega cartão. Façam parcerias com associações. Parcerias que eu digo é de você levar e fazer palestras. Mas aí você vai dar algum dinheiro para eles? Não, você não pode atender clientes lá, tá? Mas quem não é visto não é lembrado. Então, se você vai em algum lugar para fazer uma palestra, você está sendo visto, consequentemente, essas pessoas vão te procurar. Então, a clientela... É beneficente, né, gente? Exatamente. Isso eu falei no workshop Captação e Precificação, tá? Eu ensinei isso para vocês, sobre como ter clientes.
né? Isso não é um bicho de 7 cabeças, só não abordem, né, Marina? O cliente, eu recebi essa pergunta na caixinha, quase pulei. E tive uma cliente, uma aluna também, que falou que subiu o morro, depois não conseguiu descer, porque teve tiroteio, teve que ficar esperando lá. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não ensino isso. Não ensino vocês a subir morro, andar em bairro que é super perigoso sozinho. Pelo amor de Deus, não é sobre isso que a gente está falando aqui. Eu estou falando, claro, que eu ensino você a gastar sola de sapato, sim, ninguém vai adivinhar que você faz BPC e que você não cobra. Imagina uma pessoa simplérrima, uma pessoa como a Thaís, tá? Eu saio na rua vestida assim, você acha que ele vai, ou ele vai no meu escritório, ela vai no meu escritório para ser atendida, ela vai falar, nem consegui entrar aqui, porque eu não tenho dinheiro nem para respirar aqui dentro. Eles precisam saber que eles podem te pagar no final e quem vai te pagar, e que você vai fazer o dinheiro para ele e para você, porque é a verdade, né? Eu já quero falar do dinheiro para finalizar, já quero entrar no dinheiro. Assim, a menina, a Glaucia comentou que a moça me perguntou, Juliana, é possível ficar rica só com BPC? Eu até fiquei quieta, assim, uns 2 minutos para absorver a pergunta dela. Porque, assim, eu não conheço só eu que fiquei rica com BPC, gente. Eu não falo fiquei rica com toda a arrogância do mundo. Eu falo ficar rica, vocês sabem o que eu falei. Não passar vontade, ter segurança, estabilidade. Eu pago o plano de saúde que eu quero, que não é Unimed, é plano mais caro. Eu troco o carro, sim. Não é na hora que eu quero, a gente faz um planejamento, senão a gente fica pobre, dinheiro não aguenta desaforo, né? Mas ganha-se muito bem, sim, e vive-se muito bem, sim, fazendo só BPC se você quiser. Eu não faço só BPC. BPC é o meu carro-chefe, vejam bem. É o que me dá mais, o que eu faço mais dinheiro, porque dá dinheiro ninguém dá, né? Ninguém dá dinheiro para ninguém. Agora, eu faço todos os benefícios, mas o que mais eu faço dinheiro é com BPC, porque ninguém gosta de fazer. Ninguém quer lidar com o pobre, fedido, sujo, com os papéis todos amassados, amarelados. Ninguém. As pessoas não gostam. Eu tenho um exemplo em casa. Meu marido não gosta de atender. Ele não gosta de atender. Meu cunhado, então, que é mais chato do que ele, não quero esses pobres aqui. Não tem aquele povo que fala, tira esses crentes da minha casa. Aquele povo que não gosta de crente. Não quero esse povo aqui na recepção do escritório, que só gosta de atender planejamento previdenciário. E só gosta de atender funcionário público. Nada contra, eu atendo tudo. Mas eu aprendi a trabalhar com pessoas mais simples. Eu trabalho do jeito que vocês estão me vendo aqui, do jeito que eu me arrumo, e eles amam ter um advogado bem vestido, arrumado, que dá atenção, que trata eles bem, que tem um escritório bonito e saber que podem pagar no final. Eles pagam felizes, eles pagam rindo. Eu mostrei essa semana apenas 4 RPVs do meu escritório. 2 deles, não tenho certeza, mas pelo menos 2 eram retroativos de BPC. Gente, aquela pessoa nunca viu aquele dia na vida, 60 mil. Nunca viu. Vocês acham? Uma pessoa que vive na miserabilidade. Você entregar isso para ele e falar, ó, você vai ter R$1.320 por mês. Uma pessoa que está passando fome, vivendo de R$200 da igreja, não tem nada que pague isso. Só que não é fácil. Não é simples. Não vou mentir para vocês. Assim, nossa legislação já é difícil. Eu vou falar sobre como cobrar. Fiquem aí, quem está saindo, vocês estão saindo, que eu estou vendo. Esse cliente, gente, ele vai ser o seu melhor pagador, tá? Ele é muito melhor que eu faço planejamento, e ele é muito melhor do que o que tem dinheiro, o que recebe teto. O que recebe teto choraminga, quer desconto, quer parcelar, reclama da vida, reclama da parcela do carro, reclama não sei o quê. Gente, o BPC, ele é grato. Não vou dizer que é 1000 maravilhas, tá? Tem uns carne de pescoço, um ou outro, que não reconhece, tá? Mas a maioria é grato a você. E você vive bem, vai viver. É uma dicotomia, tá, gente? Você vai viver sua vida bem, tranquilo, financeiramente, e você vai se deparar todos os dias com a extrema pobreza desse país. É uma dicotomia, sim, eu demorei para me acostumar com isso, tá?
Aqui, trazendo para finalizar, sobre os honorários. Aqui tem algumas formas de cobrar, tá? 6 salários de benefício, não existe uma forma correta. Não existe, o meu contrato é o certo. Gente, o contrato que serve para você é o certo. O contrato que atende ao seu cliente, tá? Para mim, 6 salários de benefício é o mínimo que eu trabalho, especialmente para BPC. Esses dias me perguntaram, como assim, Juliana, BPC vitalício? BPC vitalício. BPC dificilmente vai mudar a deficiência. Gente, vocês já viram o deficiente desdeficientizar? Eu nunca vi. A não ser Pente Fino, que entrou com a Lei 13.846 em 2019, que pegaram muita gente que era fraude. Aí tudo bem, cessou benefício. Agora, em 15 anos que eu trabalho com benefício de prestação continuada dentro da Previdência, eu nunca vi um deficiente que ficou bom. Ficou 0 bala, agora ele consegue prover o seu sustento dignamente. Não fica, gente. Não volta. Ainda mais que ele não tem acesso ao tratamento. O que vai mudar? Vai mudar o quê? Um pouco de conforto e dignidade para ele, um salário mínimo. É isso. E, muitas vezes, com o acumulado, ele faz o quê? Ele reforma uma casa, ele põe um piso que estava no chão, a casa, ele ajuda a família, acaba o dinheiro. É por isso que eu digo, antecipem-se, que essas pessoas botaram a mão no dinheiro, amanhã ele não tem mais nada para você. Então, a gente tem que sempre se antecipar, tá? Eu não trabalho por menos de 6 salários mínimos, é o meu mínimo, vezes 1.320, hoje vai para 7.920. Não trabalho por menos que isso, administrativamente e nem judicialmente. Nenhum contrato meu prevê, todos os meus contratos prevêem essa cláusula mínima, tá? 30% mais 3 benefícios é uma forma de cobrar, 30% do acumulado, 30% dos atrasados mais 30% de 12 meses, também é uma forma. Valor fixo de 6 mil, o que eu não acho legal, porque pode vir aí um retroativão de 50 mil, 55, você vai cobrar 6, você vai se sentir péssimo, porque a balança desequilibrou, né, gente? Agora, vamos lá, um retroativo, façam comigo, um retroativo de 50 mil. Eu adoro fazer conta de honorários, esse eu sou boa. 50 mil vezes 30%, meu contrato é 30% mais 6 para LOAS, tá? Então, deu 15 dos 50, certo? Mais 6 benefícios. 7.920, não foi isso que eu falei? 15 mil mais 7.920. Então, dos 50, ele pode me pagar tudo no acumulado. Ó, 15 mil mais 7.920 igual a 22.920 menos 50 mil, ele levou 27.080 e mais um benefício vitalício. Ele ficou feliz ou não? Você ficou feliz ou não com seus 22? Gente, isso é um cliente, é um salário. Então, você não vem me falar que você não vai no Expert por causa de 2.000, R$1.000, não, tá? Porque lá a gente vai entrar muito a fundo nisso aqui. Se você souber trabalhar, não vem falar que advogado pobre continua pobre. Advogado pobre continua pobre porque não estuda. Porque tem crença limitante de escassez. Porque não consegue vislumbrar ganhando dinheiro que merece. Porque não consegue cobrar. Porque não sabe trabalhar o processo. Porque não conhece a legislação. Porque não sabe flexibilizar. Porque não sabe atender. Porque não sabe fidelizar o cliente. Tá? Eu quero muito, vou separar umas perguntas aqui, mas antes disso, quem não está no grupo familiar pela lei, não devemos informar no CRAS? Sim, não deve. Me refiro àqueles que residem no teto. Exatamente, tá? Não tá. E outra, tá de favor, casa cedida? Não coloca. Não coloca no CRAS, tá? A maioria das vezes não sei como cobrar, pois o BPC é para quem realmente quase não tem renda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Safira, você entendeu? Cadê Safira? Tô vendo, ela tá com a câmera aberta? Quero ver no seu semblante se você entendeu, Safira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é ele que vai te pagar. Não é ele que vai te pagar.
o ente federal que vai te pagar. Tá? Não sei como cobrar, porque ele realmente quase não tem, anda, que eu imagino que é renda. Realmente, ele não tem nada. Você vai prover tudo para ele, inclusive o seu pagamento. É você que vai prover o seu pagamento. Como eu demonstrei aqui, como a gente demonstrou aqui. Gente, um cliente administrativo, pega o Melzinho na chupeta lá, Loas idoso, 65 anos, sozinho, viúvo, não tem nada, mora numa casinha à luz de vela, não tem nem energia, tô falando um caso que eu já tive, tá? Mora numa casinha à luz de vela, não tem nem energia, vive com um prato de comida da vizinha que alimenta, é o único alimento que ele tem durante o dia, ela faz o almoço da família dela e traz para ele esse almoço. Entrei com a ação. Só tem ele no CAD único. Não tem renda porque ele tem 70 anos. Não tem renda. Protocolei no juizado. Protocolei na juizado. Protocolei administrativamente. O CRAS bateu com o CNIS, não tem nenhuma renda no CNIS. Benefício deferido. Quanto você vai cobrar? 30% dos atrasados, mais 6 salários. Se for rápido, você vai cobrar 6 salários. É o seu mínimo. Rápido que eu digo, gente, pode ser 2 dias ou pode ser 6 meses, tá? Se for muito rápido, você vai ter que parcelar para ele, mas não é o ideal que seja o parcelado. Mas você vai ter o parcelado, você vai ter o precatório, você vai ter o RPV, você vai ter o de 22 mil, você vai ter todo tipo de renda, de valor dentro do seu escritório. É o que eu espero para você, porque é o que eu tenho para mim. É o que eu implementei no meu escritório. Eu ensino para vocês o que eu faço, tá? Não vou responder casos concretos hoje, gente. Infelizmente, não dá. Eu tenho um compromisso daqui a pouco. Apesar de ser sexta-feira, hoje a gente ainda vai trabalhar. Tem que pagar o carro novo. Professora Juliana, pai viúvo e filha viúva moram juntos. Compõem o mesmo grupo familiar? Não. Tá? Filha maior de idade, que foi casada, viúva, não compõe o grupo, tá? Não vou abrir para perguntas, tá? Doutora Paula, infelizmente, hoje não dá. Pode falar aí da portaria 2, já falei. Gente, fica o convite para vocês, novamente, para estarem comigo em São Paulo, em agosto. Tá aqui o link para quem quiser. Aproveitem até o dia 10 do primeiro lote. E em breve teremos expert em benefício por incapacidade. Já vou dando spoiler aí para vocês. Um beijo, uma ótima sexta-feira. Obrigada por estarem aqui, parabéns por estarem aqui. Peguem muitos BPCs para fazer, além de outras ações também, tá? Não tenham preguiça não, gente. Façam networking com os médicos, para que vocês possam ter os laudos para referendar aquela deficiência do seu cliente, tá? Isso não é difícil. Eu consegui, gente, eu tenho 1,59 m, eu sempre falo isso. Tenho essa carinha aqui, 1,59 m, e eu estou aqui para contar a minha história para vocês. Eu não sou nenhuma super-heroína. Então, se eu posso, vocês também conseguem. Um beijo, tá? Fiquem com Deus.